boa noite. Está começando mais um Jornal Nacional. E hoje vamos entrevistar 5 acadêmicos de Direito da Unifipmoc, que explicarão sobre a ADI número 26. E agora com a palavra o aluno Gabriel Aguiar Dias. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Como já dito, o tema proposto hoje é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, mais especificadamente a ADO número 26. No entanto, antes de adentrarmos de forma mais específica no tema, se faz pertinente e necessário, mesmo que de forma objetiva, abordar acerca do controle concentrado de constitucionalidade e também sobre a ação direta de inconstitucionalidade. No Estado contemporâneo, o texto constitucional ele ocupa uma posição de norteador para a elaboração de todo ordenamento jurídico vigente. Ele assumiu um papel de condição de validade dos atos administrativos e também legislativos. Nesse sentido, há de se falar em uma espécie de controle de adequação das demais normas com a norma constitucional, garantindo-se dessa forma uma unidade e harmonia no sistema jurídico. Em outras palavras, busca conceder segurança jurídica em todos os estamentos da sociedade. O controle concentrado de constitucionalidade, ele nasce com essa finalidade e pode ser conceituado como um juízo de compatibilidade vertical imediata entre a norma infraconstitucional e a norma constitucional. Ou seja, é como se a norma infraconstitucional refletisse simetricamente o conteúdo e os preceitos protegidos na Constituição Federal. Esse controle ele é orientado basicamente por dois pressupostos, quais sejam a supremacia hierárquica constitucional e também pela rigidez constitucional. Essa rigidez constitucional a gente deve entender como um procedimento mais complexo para a modificação do texto constitucional. Essa rigidez constitucional, ela garante a supremacia formal da Constituição. Nesse sentido, é importante ressaltar uma função notável do controle concentrado de constitucionalidade, que é a defesa e concretização dos direitos e preceitos fundamentais. Ou seja, tem como objeto um pronunciamento acerca da própria lei, com o objetivo de proteger o ordenamento jurídico, evitando que tenha no ordenamento jurídico um elemento incompatível com a Constituição. Já que resumimos aqui o que é controle concentrado de constitucionalidade, temos que a principal ação do controle concentrado abstrato de constitucionalidade, sem sombra de dúvidas, é a ação direta de inconstitucionalidade. A ação direta de inconstitucionalidade trata-se de uma verdadeira ação, no sentido de que os legitimados provoquem direta e efetivamente o exercício da jurisdição constitucional. Não há pretensões individuais nem tutela de direitos objetivos no controle de constitucionalidade por via principal. Quanto à base legal, a ADI encontra assento no artigo 102, inciso 1º, a linha A da Constituição Federal, que vai ser disponibilizado no chat para que vocês possam acompanhar de forma mais precisa. Ressalta-se que a ADI ela é uma norma de eficácia plena, tendo seu processo e julgamento regido pela Lei 9.868, de 99. O número da lei também vai ser disponibilizado no chat para vocês. E tem por finalidade declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo ou estadual, seja por vício da forma ou por vício material, ou seja por dupla inconstitucionalidade, que também pode ocorrer. Então, já que agora nós já fizemos um amparado do que é o controle
de constitucionalidade e também sobre a ADI, podemos abordar acerca da ADO, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão. Trata-se de uma ação pertinente para tornar efetiva a norma constitucional que não produz efeitos em razão da omissão de qualquer dos poderes ou de órgão administrativo. O que é isso? Como a Constituição Federal ela possui uma amplitude de temas, algumas normas constitucionais dependem de leis que a regulamentem. E a ausência dessa lei regulamentadora faz que o dispositivo na Constituição ela não produza efeito. Desta forma, a ADO ela garante ao legitimado provocar o judiciário e alertar ele sobre essa demora ou sobre essa omissão na legislação, não havendo uma lei regulamentadora, ou seja, um princípio ou um fundamento constitucional ele não está sendo eficaz. Se essa omissão for de algum dos poderes, ele será cientificado para que se elabore uma norma, a norma regulamentadora. Agora, se for por algum órgão administrativo, o STF, Supremo Tribunal Federal, irá dar o prazo de 30 dias para que essa norma regulamentadora seja elaborada e assim a Constituição se aplique de forma efetiva em todo o âmbito da sociedade. A base legal da ADO encontra a previsão no artigo 103, parágrafo 2º da Constituição Federal e vai ser disponibilizado no chat para que vocês possam também acompanhar. A Lei 9.868 de 99, que rege a ADI convencional, também vai falar sobre o procedimento e julgamento da ADO, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão. Agora eu vou estar discorrendo para vocês rapidamente sobre as espécies de omissão, que pode ser total ou parcial. A omissão total é quando não houver o cumprimento constitucional do dever de legislar. A omissão parcial é quando houver lei integrativa, infraconstitucional, porém de forma insuficiente. A inconstitucionalidade por omissão parcial poderá ser parcial propriamente dita ou parcial relativa. A omissão parcial propriamente dita, a lei existe, mas regula de forma deficiente o texto. E a omissão parcial relativa é quando existe uma lei, mas que ela não se abrange. Boa noite, William. Boa noite a todos. Eu vou falar sobre o objeto e a legitimação da ADI. Por objeto, a gente entende que se busca nesse tipo de ação a lei ou ato normativo que se mostram incompatíveis com o sistema, ou seja, a invalidação da lei ou ato normativo pelo Poder Judiciário. Entende-se por lei todas as espécies normativas definidas na Constituição Federal de 88, no artigo 59, sendo emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções, bem como os tratados internacionais. Os tratados internacionais incorporados no ordenamento jurídico são celebrados pelo Presidente da República. Para serem incorporados ao ordenamento jurídico nacional, dependem de referendo do Congresso Nacional, via decreto legislativo aprovado por maioria simples e promulgado pelo Presidente do Senado, artigo 49, inciso 1º da Constituição, e por fim, de promulgação e publicação por decreto do Presidente da República. E o decreto presidencial, que dará força executiva ao tratado. O tratado internacional incorporado ao ordenamento jurídico tem força de lei ordinária. Os atos normativos compreendem-se em resoluções administrativas dos tribunais, atos estatais de conteúdo derogatório a resoluções administrativas, desde que incidem sobre atos de caráter normativo. Cumpre ressaltar que, segundo o Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, ADI números 594 do Distrito Federal, que só podem ser objeto de controle perante o excelso protetório STF, leis e atos normativos federais ou estaduais. Se as medidas provisórias forem convertidas em lei ou perderem a sua eficácia, a ADIM será prejudicada pela perda do objeto.
É relevante lembrar que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais, artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Os regimentos internos dos tribunais podem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade, ADIM, pois são normas estaduais genéricas e autônomas, inclusive as resoluções administrativas dos tribunais, inclusive dos tribunais regionais de trabalho, salvo as convenções coletivas de trabalho. Cumpre esclarecer que o Distrito Federal acumula a competência dos estados e municípios. Assim, de se tratar de matéria estadual, será objeto de ação direta de inconstitucionalidade, ADIM, mas se tratar de matéria municipal não será objeto de ADIM. Sobre legitimação, os legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade genérica, visando o questionamento da constitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual contestados em face da própria Constituição Federal, são aquelas definidas no artigo 103, inciso 1º ao inciso 9º da Constituição Federal, a saber, o Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados, Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Governador do Estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partidos políticos com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe no âmbito nacional. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal classifica os legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade em legitimados universais e legitimados interessados ou especiais. Como legitimados universais, temos o Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal das Ordens dos Advogados do Brasil, os partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Já os legitimados universais têm legitimação ativa universal, ou seja, não precisam demonstrar pertinência temática ao que será a questão da ação direta de inconstitucionalidade. Como legitimados interessados ou especiais, temos a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, os governadores de estados ou do Distrito Federal, a Confederação Sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Agora, os legitimados interessados ou especiais, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, devem demonstrar interesse na propositura da ação relacionada à sua finalidade inconstitucional. Cumpre ressaltar que a Mesa do Congresso Nacional, o artigo 57, parágrafo 5º da Constituição, não tem legitimidade para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade. Agora vamos passar a bola para o próximo apresentador, o amigo Ciro Borges Pereira. A participação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República. A defesa, propriamente dita, da norma impugnada, seja ela federal ou estadual, cabe ao Advogado-Geral da União, que funciona como uma espécie de curador especial da presunção de constitucionalidade dos atos emanados do poder público. Contudo, desde o julgamento da ADI 1616, o STF vem atenuando essa obrigatoriedade. Entendeu-se que se já houvesse precedente do STF pela inconstitucionalidade da lei no controle difuso, a AGU não precisaria defender o ato normativo impugnado. Em 2009, no julgamento da ADI 3.916, o STF firmou no sentido que a AGU tem a faculdade de escolher como se manifestar, conforme sua convicção jurídica, não sendo obrigado a necessariamente defender o ato normativo impugnado. No que se refere ao Procurador-Geral da República, de acordo com o artigo 103, parágrafo 1º da Constituição Federal, atuará como fiscal da lei em todas as ações que tramitam perante o STF, exará parecer, inclusive, nas ações por ele propostas, não se vinculando ao posicionamento inicialmente manifestado na ação. No controle concentrado de constitucionalidade, o ordenamento jurídico pátrio não prevê legitimidade popular para que as decisões estejam interpenetradas com a realidade do país. Foi introduzida formalmente no ordenamento brasileiro a figura do amicus curiae, prevista agora no artigo 7º, parágrafo 2º da Lei
9.868 de 99. A expressão significa literalmente amigo da corte, designação dada a pessoas ou organizações distintas das partes do processo, admitidas a apresentar suas razões por terem interesses jurídicos, econômicos ou políticos no desfecho do processo. Medida cautelar. A Constituição prevê expressamente a possibilidade de pedido cautelar nas ações diretas de inconstitucionalidade. Constitui providência de caráter excepcional à vista da presunção de constitucionalidade dos atos normativos. Anota-se logo que, malgrado a Constituição Federal, utiliza a expressão medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Da mesma forma, o fazendo a Lei 9.868 de 99, a natureza jurídica da liminar concedida em controle concentrado, segundo a melhor doutrina, é a antecipação da tutela. Isso porque, segundo a jurisprudência do STF, o provimento de liminar em ADI é o de suspender o julgamento da ação, a eficácia da norma atacada, renascendo a disposição legal anteriormente existente. Percebe-se, portanto, a relação de congruência entre o provimento provisório e a tutela final almejada, restando em conteste a sua natureza de antecipação de tutela. São requisitos para a concessão, segundo a jurisprudência do STF, a plausibilidade jurídica da tese exposta, a possibilidade de prejuízo decorrente, de retardamento da decisão postulada, irreparabilidade ou insuportabilidade dos danos emergentes dos próprios atos impugnados, necessidade de garantir a ulterior eficácia da decisão. Alguns julgados referem-se à relevância do pedido e à conveniência da medida, que envolve a ponderação entre o proveito e o ônus da suspensão provisória. A decisão definitiva, de acordo com a Lei 9.868 de 99, trata-se da decisão em sede de ADI, conjuntamente com a decisão proferida em ação declaratória de constitucionalidade, como uma unidade conceitual, tendo em vista, sobretudo, o seu caráter dúplice e ou ambivalente. A lei, mais uma vez, exige a manifestação da maioria absoluta do tribunal, presente pelo menos 8 ministros. A decisão que julga procedente ou improcedente o pedido é irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos de declaração, como está explicado no artigo 26 da mesma lei, 9.868 de 99, que somente poderão ser oferecidos pelo requerente ou pelo requerido e não por terceiros, nem mesmo pelo advogado-geral da União. Também não pode, nos termos desse mesmo artigo 26, ser objeto de ação rescisória. Em regra, os efeitos da decisão são retroativos, gerais, reprisionatários e vinculantes. Boa noite. Hoje estarei abordando sobre alguns aspectos trazidos na ADO número 26, que teve como relator o ministro Celso de Mello, em um contexto à discriminação de gênero, no qual o Partido Popular Socialista veio propor uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, para pedir a equiparação do crime de homofobia e transfobia à lei de racismo, observando que ainda na atualidade há alguns indivíduos que discriminam essas pessoas por sua decisão de pertencer a um determinado tipo de gênero, de forma a agredir esses indivíduos de maneira verbal e também física, podendo até vir a efetuar um homicídio por esse preconceito. O objeto principal da ADO número 26 era a criminalização da homofobia e da transfobia, buscando amparo no artigo 5º, incisos 51 e 52 da Constituição, que expressam que a lei punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais, e que também a prática do racismo constitui um crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. Os legitimados à propositura dessa ação estão elencados no rol do artigo 103 da Constituição, que diz que
pode ser proposta pelo Presidente da República, pela mesa do Senado Federal, pela mesa da Câmara dos Deputados, pela mesa de Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal, pelo governador do Estado ou do Distrito Federal, pelo Procurador-Geral da República ou pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e também pode ser proposta por um partido político com representação no Congresso Nacional, que no caso da ADO número 26 foi pelo Partido Popular Socialista. E também, além disso, ela pode ser proposta pela Confederação Sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. E para proceder com os demais aspectos da ADO número 26, eu vou passar a palavra para minha colega Jéssica. Continuando a fala do nosso colega Jorge, eu vou falar a respeito sobre o acordo da ADO número 26, onde os ministros do STF, em sessão plenária, sob presidência do ministro Dias Toffoli, na conformidade da ata de julgamento taquigráficas, por unanimidade dos votos, em conhecer parcialmente a ação direta de inconstitucionalidade de votos com eficácia geral e eficácia vinculante para reconhecer o estado de mora inconstitucional e que é destinado a cumprir o mandato de incriminação dos incisos 41 e 42 do artigo 5º da Constituição Federal. Os efeitos da ADO número 26 para a proteção penal dos integrantes dos grupos LGBTI. Esses efeitos se referem ao artigo 103, parágrafo 2º da Constituição Federal, que diz que podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Parágrafo 2º, a mesa do Senado Federal. Como já tinha falado no referido artigo 5º, inciso 41 e 42 da Constituição, que é para enquadrar a homofobia e a transfobia de qualquer forma que essa discriminação venha a ser empregada. Em relação à petição da ADO número 26, eu vou resumir algumas coisas aqui, eu vou dar uma lida para poder vocês entenderem cada passo, qual o procedimento. A petição inicial é acompanhada de instrumento de procuração, se for o caso. Será apresentada em 2 vias, devendo conter cópias e documentos necessários para comprovar a alegação de omissão. A petição inicial não fundamentada e a manifestação improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator. Cabe agravo da decisão que indeferia a petição inicial. Proposta a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, não se admite desistência. Os titulares legitimados poderão manifestar-se por escrito sobre o objeto de ação e pedir a juntada de documentos reputados úteis para o exame da matéria, no prazo das informações, bem como apresentar memoriais. O relator poderá solicitar a manifestação do advogado-geral da União, que deverá ser encaminhada no prazo de 15 dias. O Procurador-Geral da República, nas ações em que não for o autor, terá vistas do processo por 15 dias e após o decurso do prazo para informações. Para concluir o assunto, eu fiz um breve resumo falando sobre a ADO número 26, que o principal objetivo é fazer com que a norma constitucional produza efeitos.
Se a competência para julgar uma ADO é do Supremo Tribunal Federal, não restam dúvidas da sua constitucionalidade deste ato de criar, em caso de omissão do Poder Legislativo, em criminalizar atos que caracterizam o crime de homofobia. O STF tem competência para criar este crime, muito embora somente o Legislativo, de acordo com a Constituição Federal, possa legislar, mas essa omissão fere a dignidade da pessoa humana. Então, essa foi a minha fala, a minha apresentação. Boa noite a todos. O Jornal Nacional fica por aqui. Muito obrigado pela audiência de todos. Então, até a próxima.